meu nome é Fátima e hoje trago a minha opinião acerca do livro A Mãe de Frankenstein, de Almudena Grandes. Eu li este livro em maio, só estou a fazer a opinião só estou a gravar a opinião desta obra agora, porque infelizmente não tive a oportunidade para gravar antes e entretanto entrou o projeto de literatura e estive a gravar também as opiniões dos livros que eu tinha lido para o projeto de literatura e este livro ficou aqui um bocadinho esquecido em termos de gravar a opinião. Este livro foi lido para o projeto da Ana Lopes em abril, que agora foi em maio, lemos em espanhol e por acaso eu para acompanhar a leitura deste livro, eu acompanhei com um audiobook em espanhol, então eu li em português e acompanhei a leitura do livro em espanhol, porque eu estava a gostar imenso a entrar dentro da leitura desta obra. Almudena Grandes, ela é uma escritora que, na minha visão, e sendo a primeira obra que eu leio dela, também posso estar a dar aqui falsas opiniões relativamente à escrita da autora. Mas aquilo que eu percebi com esta obra é que é uma escritora extremamente descritiva. E nós temos aqui muita descrição, não só de espaços e de cenários e de personagens, mas também de sentimentos e de pensamentos que os próprios personagens estão a ter. E ela, ao ser muito descritiva, nós perdemos também aqui um bocadinho dentro desta onda daquilo que são os sentimentos das personagens e aquilo que são os pensamentos delas. Nós aqui temos um psiquiatra, que é o Germán Velázquez, que foi para a Suíça, um bocadinho exilado porque estava a ocorrer uma revolução em Espanha. Quando ocorre a Revolução Espanhola, o seu pai, sendo uma pessoa que é contra o regime de Franco, e também ele sendo psiquiatra, aconselha o filho a fugir para outro país e a viver a sua vida sem preocupar-se com aquilo que está a ocorrer no próprio país e sendo o melhor também para ele. Ele garante ao filho que irá tudo correr bem, que ele não estará em perigo nem nada, mas o que acontece é que o pai do Germán acaba por morrer, é um exilado político e acaba por morrer por ter ideias opostas àquilo que é o regime de Franco. O Germán vai então para a Suíça, faz lá a sua vida, licencia-se em psiquiatria, exatamente como o seu pai, e vive a sua carreira profissional também baseada naquilo que foram as recordações e aquilo que foram os ensinamentos que o seu pai lhe deu. Surge aqui depois, anos mais tarde, uma oportunidade de eu regressar ao país, a regressar à Espanha e ir tratar de mulheres numa clínica que é no manicômio feminino de Ciempozuelos. Ciempozuelos, ai o meu espanhol é tão bom. E ele aqui irá se reencontrar, irá ter aqui um reencontro com uma paciente, aquilo não foi bem paciente, mas com uma paciente que o seu pai teve no passado e que lhe marcou imenso, que é a Aurora Rodrigues, acho que é assim. Aurora Rodrigues. A Aurora Rodrigues foi acusada de assassinar a sua filha e no dia que ela matou a sua filha, o advogado dela vai com ela à sua clínica, ao seu gabinete e pede-lhe uma opinião por parte do pai de Germán relativamente ao estado clínico desta senhora, visto que ela, no seu perfeito juízo, não queria matar a sua filha. E ele realmente diz-lhe que ela sofre aqui de um distúrbio psicológico e isto depois posteriormente irá ser tido em conta no tribunal. O Germán, ao ir trabalhar para este manicômio, reencontra-se com esta senhora, com a Aurora Rodrigues, e juntamente desta senhora está a Maria, que é uma empregada deste manicômio que cuida desta senhora de uma forma muito carinhosa, com bastante zelo, visto que toda a gente a considera ser uma assassina. E temos aqui uma atitude muito
carinhosa por parte de uma empregada, sem se preocupar com aquilo que ela fez no passado. E ela vai estabelecer aqui contacto com o Germán e contar tudo aquilo que passaram em Espanha nestes anos que ele não esteve no país, e também tudo aquilo que a Aurora Rodrigues, mesmo estando doente, lhe conseguiu transmitir e lhe conseguiu passar. Mais do que o próprio enredo em si, é mesmo aqui a questão das descrições de toda a sociedade espanhola nesta altura, tudo aquilo que viveram no pós-ditadura, tudo aquilo que foi vivido deste regime de Franco e aquilo que as pessoas tiveram que se privar nas suas vidas mediante aquilo que era o regime que estava aqui implementado nesta Espanha oprimida por este governo de Franco. Eu tenho a dizer que não conheço muito da história de Espanha, e as poucas coisas que eu conheço daquilo que ocorreu em Espanha e deste regime de Franco foram coisas que eu vi em obras de não-ficção, e não sei até que ponto é que aquilo que eu vi em obras de não-ficção correspondem totalmente à realidade. E sou um bocadinho leiga naquilo que foi esta guerra e aquilo que foi esta ditadura de Franco. Daí que eu não me sentisse totalmente ligada à obra em si. Eu gostei muito aqui do Germán, achei-o uma personagem, achei uma personagem muito ao estilo de João Tordo, muito melancólica, muito destroçada, muito presa ao passado. Achei-a uma personagem muito ligada ao seu passado e às suas angústias, aos seus problemas, e depois tinha aqui uma Maria que era aqui uma ponta de esperança no meio deste manicômio todo. E uma coisa que marcou muito aqui no livro foi aquilo que, mesmo após o regime, ainda se continuava a oprimir todo o trabalho que era feito nestes manicômios, e o Germán vinha aqui com ideias inovadoras de trazer aqui uma nova vacina para curar aqui toda... Não era curar, mas ser uma forma de tratamento de alguns doentes que estavam aqui neste manicômio, e a forma como o regime, numa pós-opressão, lhe proibiu continuar com o tratamento, porque era impensável curar em primeiro as mulheres do que os homens. E este livro mexeu-me um bocado aqui com os meus sentimentos, e não de uma forma também muito positiva. Para mim foi um livro um bocado confuso e eu não consigo dar as 5 estrelas de leitura por causa disso. Achei também um livro muito descritivo e a necessitar de bastante tempo para ser para ser digerido, e eu, como estava aqui com alguma ansiedade por começar o projeto e começar a ler obras portuguesas para o projeto de literatura, também acho que forcei-me a acabar este livro também de forma muito rápida e não correu muito bem. Acho que será um livro que eu irei ter que reler posteriormente, porque acho que é um livro que merece mais tempo para ser lido, para ser conhecido, e acho que também terei que fazer aqui uma pesquisa do que foi a história de Espanha para conseguir perceber tudo aquilo que é vivido neste livro de forma correta, porque há aqui partes do livro em que eu não estou muito bem a perceber se ainda estamos num regime opressivo de Franco, se já é pós-opressão, se já é pós-ditadura. O livro tornou-se aqui um bocado confuso. Quanto ao título do livro e esta questão do Frankenstein, acho que está muito bem trabalhado neste livro. Acho que é um título fantástico para aquilo que é a Aurora Rodrigues e para aquilo que é o conteúdo deste livro, e gostei imenso. Digam-me aqui na caixa de comentários se vocês já leram este livro ou se fazem questões de o ler. Não se esqueçam de deixar ficar um like no conteúdo deste vídeo e subscrever o canal, e quando nós encontramos no próximo vídeo. Até lá, tenham boas leituras e boas refeições. Tchau!